Olá, estamos começando mais um Falando ao Coração. Mais uma vez, muito obrigado por nos dar a oportunidade de levar até você um pouquinho da palavra de Deus, uma palavra de fé, de esperança, de amor, de coragem, de paz. No dia de hoje nós vamos exibir para você uma mensagem que foi pregada na igreja onde eu sou pastor auxiliar, na Igreja do Nazareno Central de Cuiabá. Nós esperamos que Deus possa falar imensamente ao seu coração, tá bom? Vou aproveitar aqui e pedir você, caso você não seja inscrito em nosso canal, faça isso, inscreva-se, acione lá o sininho para todas as vezes que nós postarmos algo novo aqui, você seja notificado, tá bom? É para nós motivo de grande prazer e não custa nada para você, é de graça, você vai lá e nos ajuda a fazer com que o nosso canal possa crescer, tá bom? Nós esperamos então que Deus possa falar ao seu coração. Para isso eu quero chamar você a abrir sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 5. Com certeza você já ouviu várias e várias meditações, mensagens nesse texto. Eu mesmo já utilizei umas 2 ou 3 vezes, pastor Jadson, incontáveis, que eu me lembre, que eu presenciei. Mas eu quero meditar com você hoje mais uma vez no texto de Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Um texto talvez bastante conhecido seu, um texto que fala de um milagre de Jesus, um texto que nos leva a entender tirar várias lições para as nossas vidas. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dar as boas-vindas à Dona Ana. Dona Ana está ali do ladinho da Dona Sueli, vizinha do Ronai, da Dona Sueli. Seja bem-vinda mais uma vez, Deus continue abençoando a vida da senhora. O texto diz: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniram-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Dê um pulo aí na sua Bíblia para o versículo 35, que diz: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Quando chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Feche seus olhos mais uma vez e ore comigo. Pai, nós lemos um trecho da Tua Palavra e nós pedimos que nessa manhã o Senhor possa falar aos nossos corações, o Senhor possa transformar o nosso viver. Use a minha vida e que eu possa falar totalmente, simplesmente, completamente aquilo que venha do Teu trono de graça. E que o Teu poder possa preencher as nossas vidas.
Que o Espírito Santo possa comunicar conosco nessa manhã a Tua palavra. É o que nós te pedimos agradecidos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero desejar nessa manhã que o Espírito Santo de Deus possa falar de uma forma a resplandecer na sua vida, mais do que a minha camisa está resplandecendo aos seus olhos. Que o Espírito Santo possa falar contigo hoje de forma sobrenatural, de forma como nunca antes, assim como Ele está falando comigo agora, nesse momento. Eu tenho certeza que Ele está aqui sim. E quando nós olhamos o texto, e quando nós começamos a caminhar em Marcos, no Evangelho de Marcos, desde os primeiros capítulos, nós vamos ver Jesus realizando milagres, Jesus realizando prodígios, Jesus curando pessoas, Jesus expulsando demônios, Jesus fazendo coisas maravilhosas. E os evangelhos contam para nós que a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares. E por isto, ele estava fazendo o que ele vinha fazendo. Por onde ele passava, as pessoas o procuravam. Por onde ele passava, as pessoas já sabiam onde ele estaria e se dirigiam para lá. Jesus, ele sai a cumprir a sua missão. E a missão de Jesus aqui, a gente pode até olhando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, pensar que era curar pessoas. Mas, na verdade, o que Jesus veio fazer foi dar vida, vida abundante. Consequentemente, os milagres eram operados. E, em particular, quando nós olhamos para esse texto, que narra para nós o pedido de Jairo a Jesus, nós vamos perceber quão grande era o agir de Jesus. O texto nos conta que Jesus estava passando de um lado para o outro, e quando ele desce junto ao mar, Jairo já o esperava. Por causa dessa fama de Jesus, Jairo, sabendo que Jesus iria estar lá, ele já estava exatamente onde Jesus atraca o barco. É atracar que fala, né, pastor Jade? Você que é pescador, hein? Onde o barco parou ali, Jairo já o aguardava, sabendo que Jesus poderia fazer algo por ele. E Jairo, quando você olha no texto aí, o texto fala para nós que ele era um dos chefes da sinagoga. Em uma outra tradução fala que ele era um dos principais da sinagoga. Ou seja, ele não era um qualquer. Jairo, ele tinha instrução. Jesus, quando você olha também os capítulos anteriores de Marcos, você vai ver Jesus pregando nas sinagogas. Então, Jairo já tinha ali uma ideia do que Jesus poderia fazer. Afinal de contas, Jairo vivia dentro de uma sinagoga, ensinando, aprendendo. Ele era um dos principais. Ele era um dos chefes. E como chefe, ele chega diante de Jesus, se prostra diante de Jesus, quebrando muitos paradigmas aqui. Quebrando muitos preconceitos. Ele, como chefe, ele se prostra diante de um nazareno. Aquele que se dizia que pode sair algo bom de Nazaré? Mas Jairo, crendo no que Jesus poderia fazer, ele se prostra. E o que chama bastante nossa atenção é que ele se prostra e ele pede a Jesus, como diz aqui na nossa versão, ou na minha versão, insistentemente. Ele é insistente, ele persiste. Muitas vezes nós desistimos na primeira. Muitas vezes nós pedimos uma vez, a gente tem uma necessidade, pede uma vez, fala, não vai sair mesmo, esquece. Mas Jairo, ele fez esse pedido com insistência. Eu fico imaginando como devia estar sendo chato Jairo. Mas ele, na verdade, estava sendo persistente, insistente, perseverante.
Algo que eu e você, como cristãos, precisamos ser no nosso dia a dia. E ele coloca, ou ele expõe diante de Jesus o que estava acontecendo. Ele diz: a minha filhinha está à beira da morte, ela está morrendo. E ele continua dizendo, fala, se o senhor for lá e impor as suas mãos sobre ela, ela vai ser salva e ela vai viver. Insistência. Eu não quero falar sobre insistência hoje, mas eu quero mostrar para você, nessa nossa introdução desse sermão de hoje, que é necessário persistir, é necessário insistir, porque o versículo 24 diz, Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. De tanto insistir, Jesus vai. Deus, o nosso Pai, Ele conhece as nossas necessidades. Ele está com os ouvidos abertos para os pedidos que nós fazemos a Ele, para o nosso clamor, para a nossa súplica. E Deus, sendo Deus, Ele não precisaria nem que nós pedíssemos, porque Ele conhece, Ele sabe a necessidade. No entanto, olhando para o relacionamento que eu e você precisamos ter com Deus, é necessário que, assim como um filho diante do pai, peça. Quando eu leio aqui insistentemente, eu lembro do Tiago, o filho mais novo. Quando ele quer uma coisa, ele é insistente. E ele consegue arrumar das mais variadas desculpas ou proposições. Pai, porque se acontecer assim, pode acontecer assim, porque senão pode ser daquele outro jeito, pai. E Jairo fez assim, ele foi insistente e Jesus foi com ele. Por isso eu quero animar você e de dizer, se você for insistente, e se o pedido do seu coração estiver batendo de acordo com a vontade de Deus, porque o que iria acontecer à frente aqui estava batendo com a vontade de Deus, era propósito de Deus para aquele caminhar de Jesus, Jesus vai com você. E eu disse para você que eu não quero falar sobre insistência, ou persistência, ou perseverança, mas eu quero dizer para você, e mostrar para você hoje, como uma mensagem de fé, de esperança, o que acontece com você quando Jesus vai contigo. É o que eu quero te mostrar hoje. Você já parou para pensar, olhando para esse texto, o que acontece quando Jesus vai comigo? E eu quero te mostrar então, a partir do versículo 35. O versículo 35 diz que, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Sabe aquelas pessoas que chegam diante de você e falam, não adianta mais bater, já acabou. Sabe aquelas pessoas que dizem para você, não adianta mais insistir, não tem mais jeito. Sabe quando você está ouvindo o noticiário e toca aquela musiquinha? Pam, 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 pam. Já falei sobre elas várias vezes aqui, né? Você logo pensa, caiu um avião, morreu alguém, estourou bomba em algum lugar. Eu fico imaginando Jairo, quando ele vê os seus criados vindo lá longe, se é que ele percebeu, o texto não nos fala, e ele disse, pronto, lá vem eles. O que será que aconteceu? Eles não iriam se deslocar lá da minha casa até aqui, à toa. E aqueles servos de Jairo dizem, não adianta mais incomodar o mestre, porque ela já morreu. Mas Jesus, o texto fala para nós, versículo 36, sem levar em conta tais palavras, ou seja, ele não se preocupou com aquela musiquinha, ele disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia.
E o que acontece com você, comigo, com todo aquele que crê em Jesus, quando Jesus está conosco, é que nós não precisamos temer, só precisamos crer. Sabe quando chega aquele aviso lá da escola, que o seu filho colocou bomba lá no... Pastor Jales nunca fez isso não. Lá no vaso sanitário da escola, que eles estão mandando ele embora porque não tem mais jeito, não aguenta mais aquele menino. Sabe quando chega aquele aviso lá de que a sua filha tirou uns 2 dentes da outra menina lá na escola? Fala, não tem mais jeito, não quero mais essa menina aqui. Sabe quando o médico olha e fala para você e fala assim, olha, 3 meses de vida? Sabe quando o seu terapeuta de casal fala para você assim, não tem mais jeito mesmo não, larga desse homem, ele não presta mesmo não. Seu casamento já foi, já acabou há muito tempo atrás, não é agora. Sabe quando situações e situações chegam à sua casa e você fala assim, não tem mais jeito mesmo? O que Jesus fala para mim e para você é, não temas. Jairo, eu não estou indo com você? Eu não estou indo contigo, Neto. Nancy está lá, né, com essa virose doidinha. Pode acontecer um milagre enquanto você está aqui. Você não precisa crer, você não precisa temer, só basta crer. Sabe o seu filho que está aí, longe da igreja, assim como eu tenho um lá em casa? E Deus fala assim, segura as pontas aí que eu estou trabalhando. Não tema. Não tema. Enquanto você acha que nada está sendo feito, eu trabalho, inclusive enquanto você está dormindo. A gente tem que abrir o sorrisão e falar, Senhor, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Eu não temerei. Jairo estava indo com Jesus pelo caminho, vem essas pessoas trazendo as notícias para ele, e ele não temeu aquela notícia. E muitas notícias têm chegado na sua casa, fala a verdade. Muitas notícias chegam. Grande parte delas não são boas. No entanto, Jesus está contigo. E Ele diz, assim como Ele disse para Jairo, não tenha medo, apenas creia. Caminhando no texto, versículo 37, diz que Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Por que Ele fez isso? Pois a gente pode perguntar para Ele de uma forma mais pormenorizada. Mas Jesus, Ele estava levando aqueles homens que iriam acompanhá-lo e queriam presenciar aquilo que iria acontecer naquele lugar. E quando ele chega na casa daquele homem, ele vê todo aquele alvoroço, pessoas chorando, pranteando muito. Naquela época, as pessoas eram contratadas para chorar nos velórios. Existiam mulheres contratadas para isso. E elas choravam. Como diz uma música aí do meu tempo de juventude, lágrima de crocodilo. Mas elas eram pagas para isso. Então, existia ali, naquele cenário, na casa de Jairo, um ambiente de morte. Essa semana retrasada, nós falamos lá na célula sobre morte. Retrasada, e nós dividimos o estudo em 2, né? O pessoal da célula está aí. Tem gente que tremeu diante do estudo. Não vou falar que foi a Rafaela. Falei, Rafaela. Mas a gente vai trabalhando e mostrando que a morte, de vez em quando, ela costuma... De vez em quando não, ela é um presente de Deus para nós. Porque a gente deixa de sofrer nesse mundo aqui, e existe a esperança de nós ressuscitarmos assim como Jesus ressuscitou. Comemoramos semana passada a Páscoa, a ressurreição de Jesus.
E existia aqui esse ambiente de morte. Ninguém quer estar no ambiente de morte. Ou você gosta de ir para o velório? Apesar de que a Bíblia fala para nós que um dos melhores lugares para se estar é o velório. Porque ali você pode meditar na sua vida. Ali você pode entender como que a vida acontece. Ali você pode chorar com quem está chorando, pensar, refletir sobre a sua vida. E para nós pastores, o ambiente de velório é bom demais. Que a gente pode mostrar a certeza da volta de Jesus, a ressurreição, aquela qual todos irão passar, mas existe também a vida eterna, para a qual está preparada para todos aqueles que crerem em Jesus. E Jesus chega naquele ambiente aqui e falou: por que vocês estão chorando? Versículo 39, ele entra na casa e pergunta: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, ela dorme. Imaginem comigo a cena. Ela já estava sendo velada. Talvez o médico já estivesse assinado lá o atestado de óbito. As carpideiras, como eram chamadas as mulheres, já estavam lá chorando e pranteando. A mãe já devia estar inconsolável num canto. O pai chega e vê tudo aquilo acontecendo. E de repente pode ter passado pela mente dele: puxa vida, eu andei tanto e nada, para nada. Mas Jesus, ele fala: por que vocês estão chorando? E daqui nós tiramos a segunda lição de hoje para as nossas vidas. Quando Jesus está conosco, nós não precisamos temer o ambiente de morte. E ambiente de morte, ele nos cerca todos os dias. É no trânsito, é dentro de casa, é com a vizinhança, é no trabalho. Para começar, nós somos cercados por pessoas espiritualmente mortas. Lá dentro do trabalho, nós estamos sendo observados por pessoas que querem tomar o nosso lugar e fariam qualquer coisa para nos ver fora de lá. Lá na escola, a mesma coisa. Todos os lugares onde nós estamos cercados por um ambiente de morte. Mas com Jesus nós não precisamos temer esse ambiente de morte. Jesus é contigo. Jesus está indo com você. De repente, se você sentir um dos lados do ombro pesando aí, não foi a cirurgia que você fez, Gustavo. É Jesus com a mão aqui do lado do seu ombro, ó. Jesus é conosco o tempo todo. A gente não precisa temer por causa das más notícias. Nós não precisamos temer também por causa da morte que nos cerca. É o rapazinho que está lá cantando a sua esposa lá no trabalho e fala: deixa esse homem aí, vamos comigo. Mata esse casamento. E vice-versa. É o pessoal lá oferecendo para o seu filho aquela droga que vai levar ele para o buraco. Morte certa. São as propostas indecentes que nós recebemos dia após dia, que vão fazer com que a nossa vida espiritual deixe de existir com Deus. Porque muitas vezes nós tememos a morte física, mas nós esquecemos da morte espiritual, que é mais séria. E Jesus está contigo, você não precisa temer a morte. Continuando. Diz o texto para nós que depois que Jesus falou estas coisas, as pessoas começaram a rir dele, né? Mas Jesus, ele mandou que todos saíssem e ficasse ali naquele lugar o pai, a mãe e aqueles três, Pedro, Tiago e João, os quais ele levou. Sai todo mundo, sai todo mundo, sai todo mundo.
Vamos lá, me mostre onde está a menina. Jesus chega no ambiente onde estava a menina, no quarto onde ela estava. Ele entra naquele lugar com as pessoas que o acompanhavam, pega na mão dela e diz: menina, eu digo para você, levante-se. Você consegue imaginar essa cena? Uma cena maravilhosa. Ei, ela estava morta. Por mais que a gente leia aqui que Jesus estava falando que ela não estava morta, ele estava falando de outras coisas, em outros. Mas ela estava morta, ela estava sendo velada. Jesus pega na mão dela e fala: levante-se, porque eu estou mandando você levantar. Traduzindo para aquilo que eu quero comunicar a você, quando Jesus está contigo, está contigo quem tem a última palavra. E a última palavra é de Jesus, o Nazareno. É Ele que vai desferir contra a sua vida, no bom sentido aqui. É Ele que vai falar para você o que pode e o que não pode acontecer, o que vai e o que não vai acontecer. As promessas, as melhores da nossa vida, foram feitas por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela Trindade Santa. E a promessa para mim e para você é de vida, e vida eterna. E enquanto estivermos na terra, vida abundante. É lógico que essa vida abundante não quer dizer que vai ser uma vida de mar de rosas, uma vida onde você não terá problemas e situações que você precisa ir resolver, mas é uma vida onde a alegria do Senhor toma conta de você, onde a paz não cabe dentro de você, onde a vontade de falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, ela explode. Sexta-feira estávamos reunidos no grupo de louvor, o pessoal da música aqui, lá na casa do Danilo, da Daliana, e o Gustavo compartilhou algo que eu achei muito interessante, enquanto a gente conversava ali. Se eu errar em alguma coisa, não me preocupa não, que eu estou alterando aquelas coisas. Vamos imaginar que você recebeu aí um terreno de herança. Você recebeu um terreno de herança. E falaram para você, Cláudio, você que é veterinário, médico veterinário, tem um cachorro morto enterrado na terra. Ele está em algum lugar. É um terreno pequeno de 10 mil hectares, sabe? Você ganhou como herança. E esse cachorro morto está lá na sua terra enterrado. O que você faz? De repente você fala assim: não faço nada. Deixa ele lá. Mas, se de repente, dentro desses mesmos 10 mil hectares de terra que você recebeu de herança, falam para você: existe aqui uma grande fortuna enterrada, não se sabe onde está. O que você faz? Você vai cavar aquele negócio. Você vai cavar. Não importa se está a 1 metro ou a 10 metros. Você vai contratar gente para fazer isso para você. Você vai cavar até achar. E sabe o que isso nos ensina? Que nós estamos tratando Jesus como um cachorro morto. Porque Jesus está conosco e a gente tem medo da morte. A gente teme as más notícias. A gente não acredita naquele que tem a última palavra. Nós não estamos cavando atrás de entender e de ter um relacionamento com Jesus. Jesus, para mim e para você, se nós temos agido dessa forma, nós estamos tratando Jesus como um cachorro morto e não como um tesouro precioso. Aí a gente chega aqui na igreja domingo e canta: o Senhor é minha herança, o bem mais precioso que eu possuo, mas nem ouve Jesus.
Muitas vezes eu ajo dessa forma, muitas vezes você age dessa forma. Jesus está contigo. Não foi o que ele prometeu? Antes de subir aos céus, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. E por que você tem tido medo? Porque o medo tem tomado conta de você. Porque você não procura na palavra dele a última palavra, aquela que vai selar. Na manhã de hoje, eu gostaria que você pensasse nisso. Eu gostaria muito que você pensasse nisso. Porque quando Jesus ele pega na mão daquela menina e diz: eu digo a você, ou eu te mando, eu te ordeno, levanta-te. O versículo 42 nos diz que a menina levantou imediatamente. O milagre aconteceu. Então eu quero dizer para você que o milagre acontece na sua vida todo dia, diariamente, o tempo todo, porque Jesus é contigo. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que deixar de tratar Jesus como um cachorro morto. Eu preciso tratar Jesus, tê-lo como o tesouro mais precioso da minha vida. Jesus ordenou, versículo 43, expressamente que ninguém soubesse, mandou que desse de comer a menina. Jesus falhou na ordem, né? Ele deu a ordem. Olha a besteira que eu estou falando para vocês aqui, hein? Jesus falhou. Na verdade, ele não falhou. Mas as pessoas falharam em esconder esse fato. Porque todo mundo, de repente, já estava sabendo que a menina havia sido ressuscitada. Ela não estava mais morta. Por que que Jesus, então, fala, não conta para ninguém? Não sei, mais uma perguntinha que a gente tem que fazer para Jesus. Porque nós sabemos de tudo que estava acontecendo ali. O texto narra para nós, haviam muitas pessoas ali, o velório estava acontecendo. E de repente, como que eu vou falar? Gente, não tem mais velório não, pode ir para casa? Teria que fazer isso. E aquela notícia, ou mais uma notícia, se espalha daquilo que Jesus fez. Para que a gente possa finalizar aqui. Que notícia você pode espalhar hoje do que Jesus tem feito na sua vida? Porque Ele é contigo e Ele tem feito algo na sua vida. Que notícia você precisa espalhar? Que boa notícia você precisa dar? Para que as pessoas entendam aquilo que Deus tem feito. Eu quero que você vá para casa hoje pensando nisso. Pensando em fazer a vontade de Deus, não tendo medo das notícias que todo dia chega para você, não tendo medo do ambiente de morte, e tendo a certeza plena de que Jesus é aquele que tem a última palavra. E por isso eu e você precisamos espalhar pelo mundo, onde nós formos, as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Você está pronto para isso? A Bíblia não nos diz, Jairo sendo um dos principais da sinagoga, de repente, como chefe da sinagoga, pode ser que ele tenha que ter deixado de ser, porque a sinagoga, ou os chefes da sinagoga não olhavam Jesus com bons olhos. Então, de repente, você vai perder algo, aqui nessa terra, quando você começar a espalhar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Mas não se preocupe com isso, porque você tem algo muito maior que isso, que é a presença diária de Deus. Creia nisso, baseie a sua vida nisso, e que Deus possa continuar falando com você durante esse dia. Treinar com estilo é outra coisa.
Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 999080683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo.